Bom dia, meus queridos alunos! Estamos aqui nos reencontrando novamente para agora dar início à nossa semana número 2 do agora nosso PET, volume número 6. Então vamos aí dar início aos estudos da semana número 2. O eixo temático dessa semana será as geografias do cotidiano. O tema tópico: projeções cartográficas, as habilidades que vocês estarão adquirindo com os estudos desta semana. Utilizar as linguagens cartográficas, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, os conteúdos aí relacionados que vocês terão com os estudos dessa semana será a cartografia, a interdisciplinaridade aí que todos terão com os estudos dessa semana, turma. O trabalho com habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas sociais aplicadas na BNCC, de número que pressupõe que os estudantes sejam capazes de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Então, toda essa interdisciplinaridade que vocês terão aí, turma, com os estudos dessa semana. O tema dessa semana, então, será elementos e fatores climáticos, com uma duração de 1h40, ou seja, vocês terão aí 2 horas aulas na carga horária exigida, completadas, e tão importante para que vocês tenham no final do ano um ano letivo positivo. Então vamos aí, turma, dar início às atividades dessa semana número 2. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Número 1. O que são projeções cartográficas e qual a sua importância? Turma, tranquilo vocês responderem essa. Só vocês virem aqui na apostila de vocês do PET volume 6. Aqui bem no início do conteúdo, projeções cartográficas, onde vocês vão ver aqui ó, no terceiro parágrafo. Projeções cartográficas são sistemas de coordenadas geográficas constituídos por meridianos, semiciclo imaginário traçado de um polo da Terra a outro. Os meridianos são aqueles que estão na forma de longitude, né, pessoal? Partindo aqui do meridiano de Greenwich e indo ao entorno de todo o nosso planeta, né? Então, os meridianos são esses. E também os paralelos, linhas imaginárias paralelas a partir da linha do Equador. Então, os paralelos a partir da linha do Equador, eles vão se distanciando, né? Até chegar no polo, nos polos, né? Polo Norte e Polo Sul, sobre os quais pode ser representada a superfície esférica da Terra. Então, as projeções cartográficas seriam a partir dessas coordenadas, né? Os meridianos e os paralelos, que nos dão aí as projeções da superfície esférica da Terra, né? Tem como objetivo, principalmente, a gente está aí elaborando mapas, nos
localizando de forma geograficamente mais precisa na superfície da Terra. Atividade número 2. Quais são as características das projeções cônicas? Para qual tipo de finalidade elas são geralmente usadas? Pessoal, tranquilo também essa questão número 2. Projeção cônica aqui, ó, na apostila de vocês do PET volume 6. Aqui na parte onde fala, página 96, falando sobre projeções cônicas, ó. As principais características são, ó, refere-se à representação da superfície esférica da Terra projetada sobre um cone, como está elaborado aqui no desenho. A gente tem essa projeção do nosso globo terrestre a partir desse cone que vai estar representando determinada região do nosso território terrestre. As coordenadas geográficas originam-se de um único ponto, a partir desse ponto aqui do polo, tá vendo? Os meridianos convergem para as regiões polares e os paralelos como arcos cêntricos. E normalmente esse tipo de projeção é utilizado para representar regiões de latitudes intermediárias. Veja o exemplo abaixo. Então, latitudes intermediárias seriam que estão mais próximas à linha do Equador. Então, a partir dessas linhas próximas ao paralelo do Equador, a gente consegue então representar de forma mais precisa essas regiões aí, dessas áreas, com a precisão melhor através da projeção cônica. Atividade número 3. Quais são as características das projeções cilíndricas e para qual tipo de finalidade elas são geralmente usadas? Turma, então ainda aqui na mesma página da projeção cônica temos também a projeção cilíndrica. Então as suas características são que a projeção cilíndrica refere-se à representação da superfície esférica da Terra em um plano utilizado como base um cilindro que envolve o globo. Então a gente tem esse plano aqui, essa projeção, utilizando um cilindro que envolve o nosso globo terrestre, né? Nessa projeção, as coordenadas geográficas, né, os paralelos e meridianos, são representados por linhas retas que se encontram em ângulos retos, como na imagem abaixo. Então a gente tem aí uma projeção bem reta, né, bem formalizada na questão de estar representando de forma cilíndrica, né, essa projeção geográfica do nosso globo. Há nela a conservação da forma, direções e ângulos, mas a proporção da superfície é distorcida. Há ainda uma distorção aqui, né, dessa representação do nosso globo terrestre, nesse igual está sendo mostrado aqui no mapa, né? É comum escolher esse tipo de projeção para os mapas mundi. Então, na elaboração dos mapas mundi, a gente geralmente utiliza essas projeções cilíndricas, igual está sendo representado aqui, porque elas nos mantêm de uma forma mais aproximada de como seria essas projeções reais do nosso globo, né? Então, à medida que se aproxima dos polos, as deformações aumentam. Sendo assim, as regiões polares são normalmente exageradas em sua apresentação. Então a gente tem essa deformação aqui nos polos, igual principalmente é mostrado aqui no Polo Sul. A gente tem visto aqui na nossa Antártida. Então por isso, nessas projeções aqui, é melhor a gente estar utilizando as projeções cônicas não, turma, vocês me desculpem. Azimutais aqui, elas dão uma projeção melhor dessas regiões, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, essas são aí as principais características da projeção cilíndrica, e também a sua melhor uso seria então para essas regiões aí onde a gente encontra, principalmente para estar transformando na elaboração de mapas mundis. A gente utiliza então essa projeção cilíndrica para estar representando de uma forma melhor
o nosso mapa mundi. Atividade número 4. Quais são as características das projeções azimutais? Para qual tipo de finalidade elas são geralmente usadas? Turma, aqui na nossa última página dos conteúdos, ó, na página 97, já junto com as atividades, temos que a projeção azimutal. Que a projeção azimutal, também chamada de projeção plana, refere-se a representações da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana no tocante ao globo. As coordenadas geográficas nesse tipo de projeção formam círculos concêntricos e é utilizada para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum a representação das regiões polares, igual havia comentado com vocês na questão anterior, porque na cilíndrica a gente tem uma maior deformação dos polos, e se a gente quiser representar os polos, a projeção azimutal, porque ela dá uma melhor informação de qualquer ponto do nosso planeta, né? Dessa forma de projeção do nosso globo. Ou seja, áreas menores do nosso globo. É classificada em 3 tipos: polar, equatorial e oblíqua. Veja como o exemplo abaixo. Então a gente tem aqui essa chamada projeção plana, onde ela meio que dá uma chapada aí do nosso globo terrestre, e essa parte que ela dá esse corte aí é onde ela vai estar representando uma projeção dessa região. Por isso, por ela estar representando regiões, espaços menores, né? Vamos dizer assim, projeção azimutal, então ela é orientada a ser feita principalmente, igual a gente comentou, em áreas menores, como por exemplo os nossos polos, né? Então seria assim as questões, né, das características e as melhores utilizações aí da projeção azimutal. E por último, número 5, projeções cartográficas são o conjunto de operações que permitem representar no plano, através de paralelos e meridianos, fenômenos que estão dispostos na superfície da Terra. Observe as projeções abaixo e assinale a alternativa que identifique a correta e respectivamente as projeções. Turma, temos esse tipo de projeção aqui, esse outro tipo e esse outro tipo, que representa as projeções que a gente acabou de comentar aqui nessas atividades, onde a gente viu lá nos conteúdos dessa semana 2, respondendo essas atividades, cada tipo de projeção, né? Azimutal, aqui azimutal, aqui nossa projeção azimutal. Temos aqui a nossa projeção cônica. E aqui a nossa projeção cilíndrica, né? Então, de acordo com essas informações, qual seria a nossa resposta correta? Alternativa letra E: cônica, azimutal e cilíndrica. Pessoal, então essas aqui foram as dicas, né, para que vocês aí respondam as atividades desta semana número 2. Desculpe até aqui as falhas do professor. Fica aí aguardando o retorno de todas dessas atividades para que vocês tenham aí a carga horária exigida completada e no final do ano todos tenham um ano letivo positivo. Desejo uma semana abençoada a todos. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!